Vamos começar com dois versículos, primeiro em Efésios, capítulo 5, aliás, 6, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui a expressão que chama a atenção é orando em todo o tempo no Espírito. E agora Judas, o versículo 20. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo tempo que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Senhor, nós nos prostramos em gratidão e adoração a Ti, Senhor. Mas também, Senhor, nós nos prostramos em reconhecimento de que sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, por isso nós olhamos para Ti, Senhor. Contamos com a Tua graça, contamos, Senhor, com a Tua misericórdia, para que o Senhor nos assista com o Teu próprio Espírito nessa manhã, nos ajudando a entendermos a Tua palavra. Precisamos, Senhor, de revelação. Fala ao nosso coração, Senhor, conduz-nos, convence-nos daquilo que o Senhor deseja nos comunicar nesta manhã. Abençoa-nos a todos, Senhor, unge lábios, ouvidos, o coração, Senhor, para que a Tua palavra caia em terra fértil e produza para Ti mesmo o fruto que o Senhor deseja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, no nosso estudo sobre o Espírito Santo, temos considerado alguns aspectos e me pareceu propício que o próximo assunto fosse sobre oração, especificamente oração no Espírito, né? E nós lemos os únicos dois textos do Novo Testamento e da Bíblia, porque isso não aparece no Antigo Testamento, em que essa expressão ocorre, né? Orar no Espírito aparece em Efésios capítulo 6 e orar no Espírito Santo aparece aqui em Judas, no versículo 20. Porém, eu vou deixar especificamente esse assunto para a próxima vez, porque eu achei que fosse, para a gente apreciar o que é orar no Espírito Santo, a gente precisaria ver um pouco antes do que é orar sem essa ajuda, né? Nós não vamos tão para trás quanto o Antigo Testamento, né? Mas vamos considerar um pouco da história de como essas coisas foram desenvolvendo, né? Porque há um progresso no descortinar da doutrina. Não que ela vá sendo aperfeiçoada. Ela é sempre perfeita. Mas é como se o Senhor fosse revelando aos poucos, cada vez jogando uma luz mais intensa, mais clara, de modo que a revelação posterior é muito mais completa do que a anterior. Mas para apreciarmos a posterior, muitas vezes é interessante a gente observar até onde era visto antes disso, né? E esse é um pouco do desejo que eu tenho essa manhã com os irmãos. E se o Senhor permitir, próxima vez falaremos especificamente da questão de orar no Espírito Santo. Deixa eu começar então com três citações. As duas primeiras são do irmão Simpson.
E a terceira é do irmão Pink. Aliás, vou ler várias citações hoje de manhã. A primeira citação diz assim: o mistério da oração. Mistério da oração. Não há qualquer coisa que se compare a isso no universo natural. Precisamos aceitar de que nós nos acostumamos com esse conceito, essa palavra de oração. Vamos orar e oramos, e graças ao Senhor por isso, né? Mas alguém diz o seguinte: é o maior mistério que tem no universo natural. E a gente passa a pensar o porquê, e logo fica evidente. A criatura conversando com o Criador. Vou começar com um exemplo que não é muito preciso, mas acho que isso é suficiente para nos chamar a atenção. Você faz alguma coisa. Na cozinha você prepara um prato, um bolo, ou você senta e escreve um texto, ou você levanta um pedaço de muro, e de repente aquilo que você fez começa a falar contigo. É pior do que a questão da mula de Balaão, né? Quase pior ainda, né? Por que que o exemplo não é preciso? E nós conversamos, criaturas, com o nosso Criador, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E nada que nós fazemos, que nós criamos, é a nossa imagem e semelhança. Nós não temos esse poder. Então pode ficar tranquila que seu bolo não vai falar contigo, né? Seu muro não vai falar com você, né? O seu texto não vai falar. Mas irmãos, será que nós percebemos a distância que existe entre criatura e Criador? E aprove ao Criador nos constituir de tal maneira que fosse possível que nós falemos com Ele e ouçamos a sua voz. Isso é orar. Irmãos, que grande mistério de fato é a oração, né? Então, está muito além do que nós podemos entender. E, claro, esse é um assunto que seria muito mais para a nossa experiência do que para a nossa, né, consideração teórica. Precisamos falar dela, mas realmente o que faz diferença é quando nós a experimentamos, né? Bem, a segunda citação do irmão Simpson é: o espírito de oração é o espírito de dependência, de profunda humildade e de uma necessidade consciente. E, por fim, a citação do Pink: em nenhum outro aspecto o cristão se torna tão consciente de suas fraquezas, mais do que em sua vida de oração. Quão frias são as manifestações do nosso coração durante nosso devocional secreto. Quão fracas são nossas súplicas. Quão pouco solene é a nossa mente e quão pouco quebrantado o coração. Quão frequentemente nossa oração parece ser um amontoado de confusão e contradições. Esse foi Monpink, né? Então, estamos juntos nessa constatação de que é um grande mistério e que está muito além de nós. Sempre nos sentimos deficientes. E a própria palavra nos diz que faz parte da nossa deficiência, da nossa necessidade. Então, quero gastar algum tempo com os irmãos, basicamente centrado em dois textos, para considerarmos, vamos colocar assim, como que era a oração, ou alguns princípios de oração válidos antes do derramar do Espírito. Porque, evidentemente, orar no Espírito só é possível depois que o Espírito foi dado. Então, para apreciarmos ainda mais a ajuda do Espírito em oração, vamos considerar como que era antes disso, né? Então, temos alguns textos com princípios importantes. O primeiro, nós vamos ler em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11.
De uma feita, versículo 1, Lucas 11, 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, esse texto, vamos primeiro ver a questão cronológica desse texto. Esse texto ocorre no capítulo 11 de Lucas, logo depois do relato da visita que o Senhor fez à casa de Marta e Maria em Betânia. O Senhor passou um tempo grande de ministério na Galileia, em torno de 1 ano e meio, né, lá em cima. E depois disso ele fez um período em que ele instruiu os seus discípulos, um ministério específico para eles. Durante esse ministério específico, mais ao final deles, temos a declaração de Pedro de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Temos o Senhor dizendo a eles que ele precisava ir até Jerusalém, morrer, né, sofrer crucificação, mas também seria ressurreto ao terceiro dia. Esse período praticamente termina com a manifestação do Senhor no Monte da Transfiguração. E a partir dali, há mais 6 a 7 meses até a sua crucificação, em que ele passou a ministrar novamente na Judéia. E esse é o momento em que o Senhor já começou a descer, passou por Betânia, já estava na Judéia, e ele deu essa palavra ali. Então, possivelmente faltando 6 meses para a crucificação. E existem textos parecidos a esse que acabamos de ler no Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte foi proferido naquele período mais longo de ministério de 1 ano e meio. Então, não são coisas, não é o mesmo relato, é o mesmo assunto, é o mesmo ensinamento, mas não é o mesmo relato. Esse relato é posterior, mais ou menos 1 ano, ao Sermão do Monte. Que a gente acaba achando que foi dito logo no início do ministério do Senhor, mas não é bem isso, não. Isso já foi mais nesse grande período de ministério. Então, aqui para a gente contextualizar, o Senhor voltou a esse assunto da oração. E por que ele voltou? Ele voltou porque ele recebeu um pedido de um dos seus discípulos. E o pedido foi: Senhor, assim como João ensinou seus discípulos a orar, ensina para a gente também. Né? Então o Senhor voltou a esse assunto. Né? E o que ele fez foi precisamente o que lhe foi pedido: é ensinar como João ensinou. Agora, pare nesse ponto da história. O que João tinha para ensinar?
Ele tinha todo o ensino do Antigo Testamento. Ele era o último profeta da dispensação do Antigo Testamento. Então, ele ensinou os princípios bíblicos, mas princípios que não envolviam a pessoa do Espírito Santo, porque não poderia envolver, o Espírito Santo não havia sido dado. Qual conhecimento que João teria a respeito do Espírito Santo? O Senhor foi quem apresentou o Espírito Santo na noite em que foi entregue. O relato que temos em João capítulo 14, 15 e 16. Então, quando o Senhor foi lhe pedido, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, o Senhor fez exatamente isso, precisamente isso. O tipo de ensinamento que poderia ser dado naquele momento, que João havia dado, o Senhor deu os princípios. Nós não sabemos quais princípios que João ensinou, porque o ensino de João não está registrado, né? Mas aqui sabemos, por palavra do Senhor, né, esses princípios que são importantíssimos e são eternos. Agora, precisamos lembrar o seguinte: na noite em que ele foi entregue, ele disse, o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai. Então, ele prometeu o Espírito Santo. E naquela ocasião, ele fez menção à oração. E a oração, a menção que ele fez, não é com as palavras no Espírito Santo, mas uma expressão que os estudiosos entendem ser equivalente. É no meu nome. Vocês até agora nada pediram no meu nome. João 16, 24. Por quê? Porque até então, se eles tivessem orado, e creio que eles oraram como? Como João ensinou aos seus discípulos, como o Senhor havia ensinado a eles. E o Senhor ainda não havia ensinado a eles que eles deveriam orar no seu nome. Como estivessem nele. Esse é o significado de no nome de Jesus. É estar em Cristo. É como se o Senhor orasse, nós oramos. E a pergunta é, como fazer isso? Agora cabe a nós uma pergunta parecida, né? Ao invés de chegar para o Senhor, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, precisamos chegar e dizer, Senhor, ensina-nos a orar em Teu nome. Ensina-nos a orar no Espírito Santo. Mas esse será o assunto da próxima, né, vez que estudarmos. Queremos, então, gastar ainda algum tempo nessa primeira parte. Mas esse ponto, essa transição, me parece que é importante a gente verificar, né? Porque nós nos espelhamos muito e devemos sim fazê-lo nas instruções que temos antes da noite que o Senhor foi traído, antes do derramar do Espírito no dia de Pentecostes. Mas, irmãos, a realidade é que o Espírito nos foi dado e nós temos condições de ir além, sem esquecer de nenhuma das instruções anteriores, mas devemos ir além. Então, observar isso é interessante, que no que acabamos de ver aqui, não há qualquer tipo de menção ao Espírito Santo, nem tampouco ao orar em meu nome. O Senhor não estava falando de oração? E Ele não ensinou que quando orarmos, devemos orar em nome de Jesus? Essa instrução não está aqui, porque não era a hora ainda. Ainda faltavam 6 meses, ainda faltavam 7 meses. Mas na noite em que o Senhor foi traído, foi a última fala do Senhor, o último discurso do Senhor aos seus discípulos. Ele prometeu o Espírito Santo. E aí sim, ele disse, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e dá-se-vos-á para que vossa alegria seja completa. Essa instrução foi naquela noite. E essa instrução que nós precisamos agarrar e aprender a exercitar, né? Muito bem? Então, esse período que nós vamos olhar aqui agora, esse trecho de Lucas, capítulo 11, então tem essa cara de coisas, digamos, que foram superadas por uma nova instrução. Elas não estão obsoletas de jeito nenhum, estão válidas, só que temos instrução mais excelente, que nos precisa levar um passo além. Então, lembramos, quando começou dizendo, olha, ensina-nos a orar como João ensinou.
Instruções muito parecidas foram dadas no Sermão do Monte. Mas no período do Sermão do Monte, João ainda não havia sido decapitado por Herodes Antipas, né? Aqui ele já havia sido martirizado. Então, possivelmente, ainda tivesse um pouco esse sentimento nos discípulos de, poxa, João é história, João já está com o Senhor, né? João já dorme. E lembrando talvez de João, assim, mas ele ensinou os seus discípulos a orar. Façamos o mesmo. E foram motivados pela maneira com que eles viram o Senhor orar. Curioso isso, né? Porque eu não creio que eles tenham ouvido o que o Senhor disse. Porque diz, de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Então, quando terminou, é como se os espíritos estivessem observando, talvez tivessem ouvido algo, talvez não. Mas só contemplar o Senhor orar, falar assim, ele tem alguma coisa que a gente não tem. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. Então o Senhor deu essas instruções. Princípios importantes, né? Então, tem algo que nos lembra do Pai Nosso, que é a instrução que encontramos em Mateus 6, né, lá no Sermão do Monte, né? A questão da insistência, para a gente não esmorecer, diante de alguns pedidos, né? Insistir nos pedidos. E tem a parte em que o Senhor dá um incentivo à oração. E é o que encontramos aqui a partir do versículo 9. E diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? E às vezes a gente interpreta isso da seguinte maneira: bom, se a gente pedir o suficiente, Deus vai responder a nossa oração. Mas observe que não é isso que está escrito no texto, né? Ele diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. E aí não continua dizendo assim, responderá às vossas orações. Diz, ele também te dará algo bom. Irmãos, tudo que o Senhor nos dá em resposta à oração é bom. Pode não ser o que pedimos, mas é boa dádiva. O Senhor ouve todas as nossas orações. E Ele reage a elas. Às vezes, concedendo-nos aquilo que pedimos. Às vezes, não. Mas mesmo quando é não, a dádiva é boa. E nós precisamos, não faremos isso hoje, mas precisamos ir então ao discurso do Senhor. E aí nós vamos descobrir, e também em 1 João vamos descobrir, quando é que o Senhor responde a oração. Quando nós oramos segundo a vontade dele. Aí ele diz, agora eu respondo. Porque é a minha vontade manifesta, expressa por meio da oração. Agora, quando não é a vontade do Senhor, Ele ouve e Ele nos dá coisas boas do mesmo jeito, mas talvez não aquilo que pedimos. Mas somos gratos ao Senhor porque Ele ouve a oração e porque Ele nos dá aquilo que é bom, né? Uma curiosidade em termos de terminologia, né? Alguns textos aqui em Lucas também trazem, alguns originais, né? Trazem como aparece em Mateus, Pai nosso que estás no céu. É o primeiro versículo aqui do capítulo 11, versículo 2. Pai nosso que estás no céu, a primeira parte da oração. E no versículo 13, dizem que o grego, quando diz vosso Pai celestial, a bem da verdade é vosso Pai que sai do céu, que vem do céu. Então temos no começo, Pai nosso que estás no céu. E agora encontramos o Pai que vai responder essa oração. E é como se ele saísse do céu, viesse do céu, né? Para responder a oração. Agora vamos fazer o seguinte exercício. Deixa eu ver aqui. Ok, e o exercício é o seguinte.
Vamos abrir um texto paralelo em Mateus capítulo 7. É um texto paralelo a esse que acabamos de ler em Lucas 11, lembrando que provavelmente eles foram proferidos em momentos diferentes. Por curiosidade, o Sermão do Monte, que a gente normalmente associa a Mateus 5, 6 e 7, tem seu paralelo em Lucas, só que em Lucas 6. Okay? Nós estamos lendo em Lucas 11, tá? Muito bem, então, o trecho paralelo é do 7:7 ao 7:12. E nós queremos comparar o versículo 11 do capítulo 7 com o versículo 13 do capítulo 11 de Lucas. Então, os irmãos vão ler aqui, vão acompanhar a leitura em Mateus, enquanto eu ler o de Lucas. Vocês observarem onde está a diferença. Sim? Então, vocês em Mateus, eu em Lucas. Então, vamos lá. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, qual que é a grande diferença? Em Mateus está as boas coisas, ou boas coisas. E em Lucas encontramos o Espírito Santo. Então, isso aí nós precisamos considerar. O Espírito Santo é como se fosse a essência, a soma de todas as coisas boas que o Pai nos dá. E se pararmos para pensar um pouquinho, é isso mesmo. Porque todas as coisas boas que o Pai nos dá estão em Cristo. São as insondáveis riquezas de Cristo. E é o Espírito Santo que toma essas coisas de Cristo e nos comunica, anuncia. Ele torna essas coisas realidade para nós. São os versículos que nós lemos logo no início da reunião. Então, o Espírito Santo, ele configura, ele mostra, ele indica todas as coisas boas, né, que o Senhor nos dá em resposta à oração. Agora, outra maneira da gente pensar o versículo 13, e isso nós tivemos a oportunidade de compartilhar no passado, alguns entendem que aqui há uma promessa, não das coisas boas que o Espírito Santo toma de Cristo e nos entrega em resposta à oração, mas a própria pessoa do Espírito Santo. Então, alguns leem esse versículo assim, né, que se nós orarmos a Deus, Deus nos dará o Espírito Santo em resposta à oração. E como isso faz parte de um texto que fala da insistência, então muitos dizem assim, olha, você tem que insistir com Deus até que Ele te dê o Espírito Santo. Okay? Eu gosto da posição do irmão Campo Morgan, ele diz, isso era verdade até o momento do Pentecoste, quando Deus derramou o Espírito Santo, né? Não em resposta à oração dos discípulos, né? Mas em resposta da obra de Cristo. Mas ele diz o seguinte, que se eles tivessem pedido o Espírito Santo ao Pai naquela hora, naquela época, antes do Pentecostes, o Pai teria dado. Ele entende isso, esse versículo dessa maneira. Só que eles não pediram e o Pai não deu. Mas ele deu em resposta à oração e à obra do Senhor Jesus Cristo. Né? E sabemos pelo Novo Testamento, a partir do livro de Atos, que o Espírito Santo nos é dado como penhor quando cremos. Assim fala Efésios, capítulo 1. Fala assim, olha, falando que estávamos em Cristo, né? Fala assim, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, até
ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, ouvindo o Evangelho, tendo nele crido, fomos selados. O Espírito Santo habita em nós, desde o momento em que cremos. Existem outras experiências com o Espírito Santo, sim, que não são essas, são outras. É o revestimento do Espírito Santo, é o batismo, não, né? Esse é o batismo, né? O ser batizado para dentro do corpo. Mas o revestimento e a unção do Espírito Santo, né? O enchimento com o Espírito Santo. São outras experiências que têm que acontecer, têm que fazer parte da nossa vida cristã. Mas deixa eu ler essas duas citações só para a gente lembrar esse aspecto de que esse texto é um texto, digamos, que se refere a uma dispensação passada, que aconteceu antes da morte, ressurreição, glorificação do Senhor Jesus Cristo. E essa glorificação, o selo visível dessa glorificação, foi o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Okay? Então, a primeira citação do irmão Campo Morgan diz: essa declaração foi puramente dispensacional e judaica. Os homens nunca pediram e nunca receberam. E a outra citação é do Scofield. Diz: não há sequer a menor evidência de que qualquer daqueles discípulos tenha pedido e obtido o dom do Espírito, mas há evidência conclusiva de que nenhum deles fez o pedido e o tenha recebido. Então, ao considerarmos esse texto, né, questão da oração, vamos lembrar isso. Todo esse pacote é instrução importantíssima para nós, mas há a instrução mais nova, né? Como Paulo aos Coríntios diz: eu passo a mostrar-vos um caminho mais excelente, né? E isso é o que vem com o derramado Espírito. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é outra instrução do Senhor que me parece que é importante que consideremos juntos. Está em Mateus capítulo 6, agora sim é Sermão do Monte. Mateus capítulo 6. São 2 versículos. A instrução a respeito de oração são mais versículos, mas eu quero ficar só com 2, que são os versículos 5 e 6, do capítulo 6. Então, Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. De novo, tem uma recompensa aqui. E essa recompensa não é necessariamente que o Senhor nos dê aquilo que pedimos. O Senhor nos dar o que pedimos depende de orarmos de acordo com a vontade dEle, para que Ele seja glorificado. Se isso não for acontecer, fique tranquilo, Ele não vai lhe conceder isso. Mas fique tranquilo, Ele vai recompensá-lo se você orar em secreto. Ele vai lhe dar coisas boas. E nós temos que aprender a ser gratos por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Então, aqui o ponto que eu quero trazer para a consideração dos irmãos, esse aspecto da oração em secreto, né, da oração a sós com Deus. Né? E a primeira motivação que aparece no texto, e muitas vezes a gente fala assim: então, isso não se aplica a nós, né? E talvez não se aplique, mas já abre ao menos uma porta para a nossa consideração. Ele fala dos hipócritas, que oram em pé nas sinagogas. Eu não estou na sinagoga, então estou livre, né? Oro em pé nos cantos das praças, eu também não oro nas praças, então não se aplica a mim. Mas o princípio, né? O princípio é importante. Diz assim: eles fazem isso para serem vistos. Pergunta: será que a gente às vezes faz oração para ser ouvido? Pelos outros, não por Deus? É uma forma que a gente tem de mandar recado.
É uma forma que a gente tem de expressar uma opinião. Quando for assim, o texto diz, olha, tá aí a recompensa está essa. Não tem mais recompensa. Deus não vai recompensar. Deus não tem que dar a resposta a essa oração. A oração pode ser boa. Não há, veja esse texto, não há juízo de mérito. A questão é da atitude. Então, irmãos, há orações que devem ser em secreto. Fechada a porta. A mesma oração, ao invés de ser pública, é secreto. A oração é boa, mas é uma oração para ser feita em secreto ao seu Pai. Né? Não é uma oração para ser ouvida. Não é uma oração para ser vista. Né? Então, esse é um ensino que me parece muito importante que a gente considere. Né? Claro, existem orações que devem ser feitas em público. Né? Então, separei aqui um versículo de Timóteo, 1 Timóteo 2,8, diz assim, portanto, quero que os varões orem em todo lugar, então é oração pública, né? Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A tradução corrigida diz sem contenda. Então, a animosidade é contenda. Então, se vai no dicionário em português, eu encontrei as seguintes definições para animosidade. Má vontade constante, aversão, rancor, ressentimento. O que esse texto diz é o seguinte: sim, em algum momento nós vamos orar em público, vamos levantar mãos santas, nós não estamos carregando nenhuma culpa nas nossas mãos, né? Então nós podemos mostrá-las para o Senhor, estamos sem culpa, né? Sem ira e sem ressentimento, sem rancor, né? No dicionário de Strong, essa palavra aparece com a seguinte definição: disputa, arguição. Interessante a arguição, né? A gente ora, às vezes, arguindo o outro. É uma oração que pode estar até certa, mas é para ser feita em secreto, não em público, levantando mãos santas. Né? E essa palavra, a palavra em grego, traduzida aqui por animosidade, ela também aparece com outras traduções, aparece com pensamentos, desígnios, discussão, contendas, coisas muito nossas, né? Que são sentimentos possivelmente justos, podem até ser corretos, mas o texto não está, né, digamos, arguindo esse aspecto. Está dizendo, amém, ore, ore fechada a porta do teu quarto, em secreto. Né? Não para ser ouvido. Okay? Então, quero considerar com os irmãos alguns exemplos. Um exemplo eu vou detalhar um pouco mais, os outros eu vou apenas mencionar. São todas orações, as que eu vou mencionar depois, os exemplos, são orações que aconteceram em secreto. Né? E que, claro, Deus respondeu. E eram orações que, sobre todo o aspecto, são perfeitas, né? Só poderiam ser lidas em praça pública, contudo aconteceram, né, numa relação íntima com Deus. Mas, antes de ver esses exemplos, que eu só vou mencionar, esse aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Eu lembro de ter dito isso para os irmãos quando estudamos a respeito das orações do apóstolo Paulo. É o exemplo que ele nos dá na primeira epístola aos Coríntios. Eu consegui bater. Ok. Eu vou lembrar os irmãos de alguns pontos que aparecem nessa epístola, que retratam o estado em que se encontrava aquela assembleia. Assim, aliás, uma das coisas que não tem disputa entre os estudiosos do Novo Testamento é que a assembleia em Corinto era de longe a mais complicada, confusa, né? No capítulo 1, já começa de pronto Paulo
chamando a atenção para as divisões que havia na Assembleia. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da classe de Clói de que há contendas entre vós. Um falava, eu sou de Paulo, outro de Apolo, né? Eu de Cristo. Então, capítulo 1 já logo de pronto começa com esse aspecto de divisão, de contendas. Capítulo 2 ele faz uma menção pessoal. No versículo 3 ele diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Os irmãos lembrarem da sequência, né, de eventos que levou Paulo a Corinto. Filipos apanhou em praça pública, passou a noite na prisão, etc. Saiu dali, foi para Tessalônica. De Tessalônica saiu fugido, né? Dali saiu, foi para Bereia. Aí o pessoal de Tessalônica foi até Bereia para continuar a perseguição. Saíram fugidos de Bereia. Dali foi para Atenas. Em Atenas teve todo aquele discurso que os estudiosos dizem que foi, do ponto de vista intelectual, humano, foi uma das melhores coisas que a humanidade já produziu. E aquela observação de Paulo, quando ele viu aquele ídolo ao Deus desconhecido, ele disse, pois é esse Deus que eu vim anunciar entre vós, aqueles que você não conhece. Disse que aquilo foi de uma perspicácia fantástica, mas não surtiu efeito. Continua lendo o texto, o pessoal fala assim, tá bom, depois nós te ouviremos a respeito. E foram embora. Que impacto isso não deve ter tido nele? Não é de estranhar. E quando ele chega, e logo depois ele chegou em Corinto. Ok? Então essa sequência em Atos, capítulos 16, 17, o início do capítulo 18 já é Paulo em Corinto. E ele chega em Corinto e fala assim, eu cheguei aqui em fraqueza, temor e grande tremor. E depois, no capítulo 2, diz assim, porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Não vou lançar a mão das minhas grandes sacadas intelectuais. Talvez, pensava ele, lembrasse de alguma coisa de Atenas. Talvez, não sei. Mas aqui ele entrega o seu coração e diz, eu estive em fraqueza entre vós. Seria um ótimo assunto para oração. Depois, no capítulo 3, ele diz, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Era uma igreja carnal, né? Capítulo 4, ele fala de que ele estava sendo julgado por eles. Ele se sentia julgado por eles. Veja o versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então estava sendo julgado por aqueles irmãos. Ele se sentia julgado. Ele também apresenta uma defesa no capítulo 9. E também, assim, a gente percebe que ele estava, né, ele não se sentia bem aceito, né? O que dizer do capítulo 5? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Ele foi e descreveu a situação. Horrorosa situação. Capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Um irmão levando o outro na justiça desse mundo. Ele achou aquilo um absurdo. Ele fala disso no capítulo 6. Capítulo 7, são recomendações contra a impureza, recomendações, né, com respeito à família. Então a gente percebe que eles tinham problemas, porque ele começa o capítulo assim, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Nós não sabemos o que eles comentaram com ele, mas e foi motivo desse capítulo 7. Né? Capítulo 8, ele diz, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. E aí descobrimos ao longo do capítulo 8
que eles tinham um problema de idolatria, estavam participando da mesa dos ídolos, né? Estavam envolvidos com questões de idolatria, questões sérias, questões graves, né? Depois o capítulo 9 volta a ser uma defesa, ou seja, indicando que ele estava sob pressão, sob críticas, né? Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho? Então, capítulo 10, ele volta a falar da questão da idolatria, eles estavam se envolvendo, né? Versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Versículo 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Então, possivelmente houvesse murmuração entre eles. Versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ô, gente, coisa pesada, né? Versículo 11, problemas com a ceia do Senhor, na celebração da ceia do Senhor, né? Versículo 17 diz, nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ele começa, ele descreve. O que dizer dos capítulos 12 e 14, em que ele descreve a questão dos dons e descreve o fato de que eles não sabiam exercitar os seus dons. Ele estava sendo feito para vanglória, para exibição, cada um querendo ser mais do que o outro. Ele dá essa instrução e entre esses dois capítulos existe um oásis. Eu acho que é o único capítulo da epístola em que não tem problema nenhum mencionado. É o capítulo do amor. Então ele diz que ele lhes mostraria um caminho mais, né, passo a lhes mostrar um caminho mais excelente. Aí ele fala do capítulo 13, que é, digamos, a regra pela qual os dons deveriam ser exercitados, né? O amor. E o versículo 15? Não, o versículo 15 não. E o capítulo 15? O capítulo 15 demonstra que havia entre eles problemas graves de doutrina. Até agora nós falamos de conduta, né? O problema deles era mais grave também, era problema de doutrina. Veja o versículo 12, por exemplo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então tinha gente declarando que não havia ressurreição de mortos, né? Um problema doutrinário pesado. Irmãos, se não houver ressurreição de mortos, a nossa esperança é vã, totalmente inútil. Significa que o Senhor não ressuscitou. Se o Senhor não ressuscitou, nós não ressuscitaremos. Conclusão, comamos e bebemos, né, que amanhã morreremos e pronto. Né? Aproveita, quem pode joga uma bola e se divirta-se, né? Porque tá para acabar e quando acabar, acabou. Ah, irmãos, não é isso não. Não é isso não. Né? E eles estavam com esse problema. E claro, o capítulo 16 é um capítulo de despedida, um capítulo de saudações, em que ele dá instruções com respeito à coleta de fundos, né, de ofertas, para ele levar para Jerusalém. Enfim, bom, então, olha o menu rápido, porque se os irmãos lerem, vocês vão encontrar vários outros itens ali. O apóstolo Paulo tinha no coração encargo por esses irmãos. Ele diz, eu fui quem deu a luz espiritual a vocês, né? Vocês são meus filhos espirituais. E ele também, em Efésios, um versículo que nós lemos logo no início, diz o seguinte, com toda oração e súplica por todos os santos. Então, seguramente, ele praticava isso. Ele orava pelos santos, principalmente por aquelas igrejas que ele, né, viu nascer. Então, precisamos agora responder a seguinte pergunta. Então, dado esse cenário, e dado que temos que orar por esse cenário, por qual item você começaria? Qual que você ia colocar no princípio da lista de oração? Né? Então, nós precisamos ver como que Paulo fez. Algumas epístolas, por exemplo, Tessalonicenses, 1ª e 2ª, são epístolas muito mais curtas do que 1 aos Coríntios. E elas estão cheias de orações registradas, orações curtinhas do apóstolo Paulo. Né? E quando a gente vem
a essa epístola que é tão longa, encontramos somente uma oração registrada. Uma oração pública. Que quer ficar registrada aí, né, para todas as demais gerações. Então, é importante que a gente saiba colocar o primeiro item bem escolhido, né, porque vai ser essa. Qual você colocaria? Qual desses assuntos você escolheria para fazer parte, para ser o foco dessa oração? Então, vamos deixar que o exemplo do apóstolo Paulo nos instrua. Capítulo 1, versículo 4. Essa é a oração que ficou registrada. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pare só um pouquinho ali, pensa nessa igreja. E Paulo está convicto que o Senhor é capaz de operar a ponto de que no dia de Cristo eles compareçam diante dele irrepreensíveis. Claro que é a igreja em Corinto, né? A igreja em Corinto vai comparecer irrepreensível. A carne do pessoal que não faz parte da igreja, essa vai pegar fogo, né? E vai ter que pegar fogo mesmo, né? Mas que a carne para nada aproveita, né? Mas o Senhor é capaz. E ele começa o versículo 9 dizendo: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, essa é a única oração registrada. É uma oração de ações de graça. Eu estou convencido de que o apóstolo Paulo orou por todas aquelas outras questões. Estou convencido disso, porque é o perfil dele. Mas ele o fez em secreto. Nós não sabemos. Nós não sabemos em que ordem ele elencou os problemas, como é que ele orou. Mas eu tenho certeza que ele orou. Mas aquilo que ele decidiu manifestar publicamente foram ações de graças. E foram ações de graças sinceras. Porque observa que em nenhum momento ele dá graças pela conduta deles. Aos Tessalonicenses, ele agradece pela operosidade da sua fé, pela abnegação do seu amor e pela firmeza da sua esperança. Né? Aos romanos, ele agradece porque a fé deles é conhecida por todo mundo, é reconhecida. Ele não diz nada disso aqui. Por quê? Porque esses irmãos não estavam nessa condição. Então, pelo que ele deu graças? Porque eles foram alvos da graça do Senhor e que Deus os havia enriquecido com dons. Toda palavra e todo conhecimento. São duas expressões que aparecem juntas nessa mesma sequência no capítulo 12. E ele diz assim como o testemunho de Cristo é confirmado em vós. Que testemunha? Quem dá testemunho de Cristo? É o Espírito Santo. E como que ele o faz? Ele nos concede os dons. Como dizendo, o Senhor é digno de que vocês tenham esses dons. O Senhor é digno de que esses dons sejam exercitados para fortalecimento, para crescimento da igreja, que é o seu corpo, que é a sua noiva. Ele é digno. E de dons, eles tinham recebido muitos. Tudo bem que eles não sabiam exercitá-los. Mas ele não quis entrar nessa questão na oração pública. Ele deu graças. E o fez com sinceridade. Então vemos como precisamos ter discernimento, né? E escolher o que vamos manifestar em oração pública e o que nós vamos reservar para orar em secreto. Muito bem. Os outros exemplos que eu prometi para os irmãos. Quando Abraão orou por Sodoma,
ele argumentando com Deus. Mas estava só ele e Deus. Estava só ele e Deus. Idem Moisés com Israel. Moisés foi e falou assim, Deus, se o senhor não for conosco, fulmina a gente aqui mesmo. Né? E Deus lhe deu a opção. Vamos fazer o seguinte, eu lido com esse povo e de ti farei uma nação. A tentação, né? Mas Moisés falou assim, não. O que os outros vão dizer? Que o senhor não foi capaz? Que o senhor tirou eles do Egito? Foi capaz de tirar do Egito, mas não foi capaz de levá-los e colocá-los na terra prometida? Olha a preocupação dele, está preocupado com os propósitos de Deus, não com o propósito seu. Então foi um argumento dele com Deus. Ele poderia ter feito isso em praça pública, né? Ele tinha quem o ouvisse, mas estava ele com o Senhor. Elias, orando por chuva, diz o texto que ele pôs a cabeça entre os joelhos e orou. Daqui a pouco chamou seu rapaz e falou assim, vai lá ver o que você vê no horizonte. Ele voltou dizendo, nada, continuou orando. Até que ele voltou e disse, olha, eu vejo uma nuvem, tamanho da mão de um homem. Né? Também uma oração muito peculiar, né? Muito secreta, muito íntima com o Senhor. E que dizer da oração de Esdras e da oração de Daniel, ambas nos capítulos 9. É interessante porque são orações em que estão registradas na primeira pessoa do singular. Então, eles devem ter depois manifestado o que foi a oração, mas quando ela foi feita, estavam eles e o Senhor apenas. E o Senhor que vem secreto te recompensará. Né? E esse é o nosso objetivo, né? Chegarmos e termos a recompensa do Senhor. Eu vou terminar com duas citações do irmão Brangle. O irmão Brangle se converteu muito novo, era adolescente, fez parte do Exército da Salvação, tem toda uma história. Né? O primeiro parágrafo diz assim, orar é muito simples. O mais fraco clamor por ajuda, um sussurro por misericórdia é uma oração. Mas, quando o Espírito Santo nos enche com sua bendita esperança, a oração torna-se mais que um clamor. Pois deixa de ser um fraco pedido e muitas vezes torna-se uma luta por questões mais elevadas. Torna-se um conflito, um argumento invencível, uma luta com Deus. E dessa forma, pessoas entram nos conselhos divinos e são, em algum sentido importante, elevadas a uma bendita e responsável comunhão com o Pai e com o Filho no governo moral do mundo. Então esse vai ser o nosso assunto da próxima vez. Esse é o orar no Espírito. Não é só um clamor, não é só um pedido, né? Mas é aquilo que o Senhor move em nós. E nós precisamos da ajuda dele até para reconhecermos isso. E a última menção é uma poesia que, obviamente, no português as coisas se perderam aqui, mas o sentido, penso eu, foi preservado. Diz assim, oração é o encargo de um suspiro, o derramar de uma lágrima, o olhar para cima, quando somente Deus está perto. Quando somente Deus está perto. Mas Ele está perto. E Ele ouve a oração que é feita em segredo. E Ele conhece. E em segredo, né, Ele ouve. E há uma tradução que diz assim, e Ele publicamente te recompensará. Na minha tradução, que eu li, não tem o publicamente, né? Mas parece que há esse jogo, né? Ele ouve em secreto, Ele recompensa abertamente. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado. Senhor, e pela Tua instrução. Senhor, que o Senhor possa confirmar em cada coração aquilo que é Teu nessa manhã. Não nos interessam as opiniões de homens, não nos interessa a nossa própria impressão. Mas aquilo que é Teu, Senhor, possamos entesourar para a vida eterna.
Senhor, oramos, Senhor, para que pela tua bondade o Senhor nos ensine, na oração comunitária, na oração juntos, a buscarmos a direção do teu Espírito, a reconhecermos a tua voz e também, Senhor, a sabermos o que devemos levar a ti em secreto. E somos gratos porque o Senhor é aquele que ouve em secreto, o Senhor é aquele que sonda mente e coração, é aquele que sempre, sempre responde, sempre abençoa, sempre nos dá coisas boas. O Senhor é aquele que recompensa. Senhor, nós damos graças pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.